Qual é a importância do cavalo na sua vida? O meu contato com o cavalo foi, na verdade, o cavalo foi o meu primeiro transporte, porque meu pai era trabalhador rural e ele trabalhava com cavalo, mas ele sempre tinha um cavalo, naquela época ficava no coxo, né? Para ele montar no final de semana, era como se fosse o carro dele, era aquele cavalo. E quando eu nasci, que deu os primeiros passos, já foi montado a cavalo. E daí que partiu todo essa paixão que eu tenho por cavalo. Depois entrei na vaquejada, novo ainda, corri até 2007 e devido a muitos compromissos, a vaquejada muito demorada, eu parei, resolvi parar e a partir do ano de 2009 comecei a ser criador de cavalos, de fato. Parei de competir, vendi os animais de competição e me propus a ser criador. Na vaquejada, eu quando comecei, eu sou da época, o Celso Vitório, que é um dos maiores vaqueiros do Brasil, na minha opinião, não tem outro igual, eu acho, aqui, eu acho que é unanimidade isso. E eu conheci o Celso, ele era menino, lá num parque de vaquejada em Penedo, quando o vaqueiro da família mais respeitado era o Diela, um dos irmãos mais velhos dele, e ele era um meninão, calado sempre, como ele é. E dali nasceu a nossa amizade da família toda. E eu participei de vaquejada, naquela época não tinha profissional, nem amador, não tinha divisão de categoria, era uma categoria só, todo mundo. Então, corri muito em Sergipe, aqui em Alagoas, Pernambuco, Ceará, Minas Gerais, para vaquejada em Minas Gerais, Governador Valadares. E tive uma história boa na vaquejada, fiz vários amigos, ainda hoje são meus amigos. E sempre buscando uma vaquejada que a gente está perto de chegar. Então, quando eu parei de correr vaquejada, no ano de 2007, eu estava super atarefado. Eu tinha uma fazenda no Pará e o meu negócio estava crescendo e eu não estava mais tendo condições de ficar para a disputa. A disputa geralmente acontecia já na segunda-feira, às vezes até na terça-feira. E a vaquejada estava assim meio que me deixando afastado dos meus negócios. E por força maior parei. Eu digo, vou parar, vou vender meus cavalos, vou dar minha sela, luva, enfim. Parei mesmo e disse, não posso mais andar em vaquejada, definitivamente. Porque não estava dando para associar o meu negócio à vaquejada. Mas no passar do tempo, aquilo foi me fazendo falta, e eu fui procurando preencher essa falta de alguma maneira, que eu não ficasse longe do cavalo. Aí foi quando eu pensei, eu digo, vou começar a criar cavalo, agora vou virar criador. Aí quando eu me afastei do cavalo, devido aos vários compromissos que eu tinha, que não estava tendo nem tempo de ir nas vaquejadas, o negócio ficou muito corrido na época, e eu comprei um sítio aqui em Maceió, perto, né, do meu trabalho, e esse sítio tinha um galpão, e lá, esse galpão adaptei e fiz 4 baias nesse galpão. Aí comprei a primeira potra, a Gogel Touro. Eu comprei ela com 8 meses, mais ou menos, lá no leilão do Aras Passira. Aí depois comprei outra égua em São Paulo, depois comprei mais uma, e depois comprei outra. E é aquele negócio. Hoje, esse local, até hoje eu tenho, né? É um local que onde eu fico assim, quando eu quero esfriar a cabeça, eu venho para cá. E dessas 4 baias, hoje se tornaram 50 baias. A gente construiu nesse local, e onde nós criamos e onde nós fazemos o leilão.
também temos animais no Rancho das Américas, as principais doadoras ficam lá. Nosso Garanhão também fica lá de Estil. E foi daí que hoje o Rancho Vale Rico se tornou no que é, né? A minha intenção sempre foi criar o cavalo de vaquejada pensando não só aqui em Alagoas. Meu pensamento sempre foi criar o cavalo para o Brasil. O Rancho Vale Rico é um rancho, na minha cabeça, eu projetei para ele ser o que ele é hoje. Já a partir de 2010, a gente começou a fazer os cruzamentos, na época usando, por exemplo, o Rick Toro. E nós produzimos uma égua fantástica, que é uma égua nossa ainda, a Rica Touro. Uma égua que se destacou muito, é uma égua das melhores éguas de direita do Brasil. Foi produção nossa. O Rick Apollo, que hoje pertence ao Fabiano Falcão, Rick Roxo, a Gugel, uma potra que eu comprei com 8 meses. Esse ano foi considerada a melhor matriz do Brasil como reprodutora. Também animal adquirido por nós lá atrás. E a partir daí a gente não parou mais de investir. Já em 2012, eu fui convidado para participar do primeiro leilão, o leilão Maceió Horse Show. Esse leilão, quem promovia, ele promove até hoje, o meu amigo Caleb Loureiro, né? A minha criação já se destacava, apesar de ser potros novos ainda. A gente participou como convidado do leilão. E a nossa média já foi acima da média dos outros animais do leilão. Então, já no ano seguinte, no ano de 2013, eu já fui convidado pelo Caleb para ser parceiro do leilão. Aí, eu de fato era sócio do leilão Maceió Horse Show. Eu senti a necessidade de adquirir um garanhão para cobrir as minhas éguas. Aí, em 2013, no começo do ano, eu comecei a ver um possível garanhão para que eu adquirisse, né? Para que cobrisse as nossas éguas. E essa procura vai, e eu queria um cavalo nordestino, queria um cavalo de vaquejada, porque o nosso cavalo de vaquejada, ele evoluiu para vaquejada. E o C, ele é uma evolução da espécie. E ele se adapta. O cavalo de vaquejada é um cavalo que você coloca em cima de um caminhão e vai lá para o Piauí e você pega uma temperatura de 40 graus. Aí você de repente pega esse mesmo cavalo, leva para Garanhuns e ele vai pegar uma temperatura de 8 graus, 10 graus. Enfim, ele é um cavalo que tem que ter um casco bom, ele tem que aguentar caminhão, ele tem que ter uma saúde boa, porque ele pega mudança de tempo, não pode estar gripando. Então, ele tem que ser um animal rústico. Então, eu estava procurando um cavalo genuinamente da vaquejada. Não queria, na época, eu poderia comprar qualquer cavalo, importado, de São Paulo, de qualquer. Mas eu queria um cavalo de vaquejada de fato, um cavalo raiz. Aí, nessa busca, eu fui numa vaquejada em Maragogi, que não é um lugar comum de se ter vaquejada, uma vaquejada pequena, e tinha um vaqueiro correndo num cavalo lá, e o cavalo me chamou a atenção. Eu procurei o vaqueiro, esse vaqueiro é Tio Rodrigues. Ele, depois que eu conheci ele, eu fui saber que ele quem fez a primadona, da primadona Eternal, né? Mas a princípio o dono não queria vender o cavalo. Mas aquele cavalo ficou na minha cabeça ali. Aí, um certo dia, um amigo meu, o Arne, me falou: Andrade, tem um cavalo, o rapaz quer vender, que é um cavalo que dá para você. Aí, quando eu cheguei lá, era o cavalo que eu tinha visto lá atrás, né? O cavalo que o cara não queria vender na época, mas depois resolveu vender. Resumindo, comprei o cavalo. O cavalo corria vaquejada,
o cavalo ele tinha praticamente 5 anos, estava numa crescente, um cavalo duro, um cavalo que corria rasteiro, tudo que eu queria. Um cavalo rústico, de uma cor, um castanho escuro, um cavalo bom de casco, um cavalo que eu estava procurando. Então eu disse, esse é o cavalo certo. Aí fomos às negociações e eu adquiri esse cavalo. De imediato, algumas pessoas me aconselharam a colocar ele na pista para fazer campanha, mas como eu sabia o que era que eu tinha na minha mão, eu sabia que eu ia ter um cavalo, eu só ia perder tempo. Tendo em vista que ele era um cavalo já de 5 anos, se eu colocasse ele para correr, eu ia passar para ele se mostrar, ia passar mais 2, 3 anos. Enfim, para você fazer um garanhão na vaquejada é complicado. Então eu corri o risco e mandei esse cavalo para o Rancho das Américas, em São Paulo. Eu acho que foi um dos primeiros cavalos de vaquejada a ser alojado no Rancho das Américas. Aí foi um divisor de águas lá no Rancho das Américas, com a entrada de um cavalo alojado lá o ano todo, o tempo todo. Foi daí que, vamos dizer assim, que abriu as portas para que hoje no Rancho das Américas tivesse outros cavalos como tem de vaquejada. Eu acho que nesse ponto, eu acho que eu fui pioneiro nisso. A partir da compra do Diego Steel, o desafio agora era ele cobrir boas éguas e agora era mostrar a produção. Porque o pessoal me questionava muito, mas esse cavalo nunca correu boi, esse cavalo, o cavalo correu vaquejada. Tem vídeo do cavalo correndo vaquejada. Só eu parei porque eu precisava fazer filhos para que ele se mostrasse na pista. Porque o propósito de um garanhão é a produção. Um garanhão que ele não produz, ele não vale nada. Ele pode ser, tem cavalo que nasceu para ser atleta e tem outros que nasceu para ser garanhões, que nasceu para produzir. E o Diego Steel é o caso dele, é um cavalo super produtor. Aí no leilão de 2014, eu lancei ele no Maceió Horse Show, no leilão, onde nós comercializamos 122 coberturas. Isso na época, hoje se vende muita cobertura, mas isso na época foi um recorde. Porque não era muito comum você vender assim tanta cobertura de um cavalo assim, de uma só vez, em um leilão. E aquilo ali foi realmente um divisor. A partir das vendas dessas coberturas, aí eu precisava de um assessor para me ajudar, porque, como eu disse, o meu projeto sempre foi um projeto Brasil. Aí foi quando o meu amigo Fernandes, do Rancho FF, me apresentou o Beto Duvel. O Andrade eu conheci, acho que foi em meados de 2014, através de um grande amigo nosso, que é o Fernandes, do Rancho FF, lá da Helicar Veículos, um grande parceiro e amigo, me apresentou o Andrade. Eu lembro que um dia ele levou o Andrade lá no meu Aras, lá em Serra Negra. E nós passamos um dia lá conversando, batemos um longo papo, mostrei como que eu trabalhava meus animais. E o André sempre muito engraçado, sempre fazendo umas piadas. Passamos um dia maravilhoso. E a partir daquele dia ele falou assim: eu vou te contratar para você me dar assessoria. E eu sei que desde o começo, quando a gente começou a conversar, eu via que as ideias do Andrade não batiam muito com a minha, né? Ele tinha uma ideia de produzir vários potros. Ele já tinha o Diego Steel, sempre falava que o garanhão do futuro seria o Diego Steel. Ele ia investir muito nesse cavalo. Eu sempre ouvia tudo que ele falava, mas eu ia ouvindo e ia pondo na cabeça o que que a gente ia montar para projetar ele no mercado nacional, não só o mercado de vaquejada, mas no mercado nacional. Com a contratação do Beto Duvel, aí a gente começou a pensar em matrizes realmente que fizesse a diferença no nosso plantel. Aí em 2015, eu fui no leilão do Marquinhos, da Integral Mix. Eu estava trabalhando num leilão no Ceará, da Integral Mix, e convidei o Andrade, falei, ó, vem ver o leilão, vem participar aqui, e ele foi. Foi ele e o Álvaro, o filho dele.
E chegando lá no leilão, ele falou assim para mim: eu vim comprar uma égua. Eu falei: ah, que bom, que legal. Ele falou: que égua? Ele falou: ó, vou comprar tal égua. Eu falei: não, André, essa égua não dá certo não. Você vai comprar a melhor égua que tem no leilão aqui. Ele tomou um susto, falou: pô, mas eu não vim preparado para comprar uma égua desse calibre. Eu falei: mas teu projeto vai começar hoje. E lá a gente adquiriu a recordista de preço do leilão, a Rolando Tulso, uma irmã própria do Rolando Jack. E essa foi a primeira recordista de venda de leilão. E a partir daí, o nosso pensamento foi, a partir de agora, vamos comprar as melhores éguas de vaquejada no Brasil. Todo leilão que tiver uma égua que se encaixe no nosso projeto, a gente não vai perder para ninguém. Aí veio a necessidade de que a gente fizesse o nosso primeiro leilão solo, primeiro leilão só. Para a gente chegar a fazer o primeiro leilão, primeiro que eu tive que colocar à venda muito animal que ele tinha, porque ele tinha realmente muitos animais e que eu vi que não serviam para o projeto. E mais uma vez ele sempre me ouvindo, falou: vou fazer. E quando eu falei: olha, nós vamos agora fazer uma limpa, né, no Aras, para poder chegar no primeiro leilão, e colocamos vários animais à venda, o pessoal chamou ele de louco, falou: você tá doido? Você vai dar ouvido para esse maluco aí, esse Beto Dúvio? Ele nem entende de vaquejada. E quando nós bolamos o projeto de fazer o primeiro leilão, em 2016, foi um desafio muito grande. Porque, primeiro, montar uma tropa de elite a nível nacional, que é o que nós tivemos que fazer. E segundo, um local, porque Maceió, a gente não enxergava um local para fazer. Quando nós deparamos com o Pierre Chalita, o Andrade adorou o lugar, falou: é aqui que eu quero fazer, dentro do museu. E aí começou o grande desafio, porque nós tivemos que desmontar parte do galpão do museu, com as obras de artes caríssimas, e o pessoal apavorado que iam estragar, para a gente montar cocheira dentro do museu, para a gente montar uma estrutura de leilão para receber, acho que na época foram 500 pessoas, o primeiro leilão. E o manejo dos animais também foi complicado, porque, pra vocês terem ideia, a gente teve que descarregar cavalo na rua, na avenida. Nós fizemos um desembarcador e desembarcava cavalo na frente do museu, na rua. Então, foi um esquema bem doido que nós fizemos, mas foi um show o leilão. Foi assim um marco na trajetória do Vale Rico, porque o leilão realmente foi um sucesso. Nós vendemos muito mais do que a gente esperava. Acho que nós convidamos a elite toda do cavalo do Nordeste e eles marcaram presença. E o leilão foi muito bem aceito pelo mercado e foi um estouro, graças a Deus. Já em 2017, a gente veio para o segundo leilão, com a responsabilidade ainda maior. Porque quando você faz sucesso uma vez, o difícil é você se segurar, se manter no mesmo nível ou superar a você mesmo. Criou-se um desafio maior, que foi fazer o segundo leilão. O segundo leilão é aquela confirmação do primeiro leilão. E trabalhamos o ano inteiro, acabou o primeiro leilão, nós trabalhamos o ano inteiro com o mesmo projeto. Voltamos ao Pierre Chalita, com a tropa do Vale Rico já bem mais eletizada e com os convidados também, que sempre nos apoiaram muito, com tropa de muita qualidade, para executar esse segundo leilão. E graças a Deus, mais uma vez, fizemos o segundo leilão lá no Museu do Pierre Chalita e realmente também se confirmou aquele sucesso que a gente almejava, né? Realmente foi um grande leilão. No ano de 2017, no primeiro Porto Futuro do Aras, Fábio José, e o primeiro leilão, inauguração do espaço do Ring Eventos, eu estava indo para o leilão de carro e quando o Geiso do Aras JGC me ligou, disse: Andrade, o proprietário da Primadonna quer vender a égua. Aí
eu perguntei o preço, mas eu nem acreditei, porque o dono, todo mundo conhece, o Alberto, um homem muito duro de negócio. E eu disse, vamos lá. Aí isso eu estava indo para o leilão na estrada, isso. E ele me disse, ele vende a égua hoje, agora hoje a gente tem que depositar um valor X, que era um valor alto, hoje, para fechar o negócio. Senão, aí eu perguntei o valor, enfim, eu mandei transferir da estrada, mandei transferir o dinheiro para a conta dele, e o Geis ficou sócio comigo da Primadona Eternal. E fui para o leilão, já sabendo que a Eternala roxa seria vendida nesse leilão. Foi um marco na história do Rancho Vale Rico, foi a Eternala Roxa. Eu me lembro bem que foi num leilão durante o Potro Futuro de vaquejada, era um dos maiores leilões da época. E quando eu falei para ele que essa égua ia ser vendida, eu falei, ó, vai vender uma dos maiores filhos do Rochão, essa égua é um fenômeno. Eu lembro que ele falou, tá bom, vamos lá ver, mas não me sinalizou que ia comprar a égua. Gostou, mas falou, não, hoje eu não, ele falou assim para mim, hoje eu não tô comprador. E nós fomos pro leilão, um leilão lotado, acho que tinha mais de 1.000 pessoas no recinto. Eu lembro que tinha um mezanino no recinto, ele ficou na parte de cima, e a égua entrou e eu falava para ele, Cícero, essa é a égua que você tem que ter. E a égua entrou no palco, ele não dava lance, não dava lance. Falei, rapaz, pensei, né? Vai perder a égua. Quando de repente, quase batendo o martelo, ele me sinalizou e falou, agora eu vou comprar. E aí realmente foi um destaque. Na época foi um marco em comprar uma égua de quase R$ 1 milhão. Aí já que o pessoal, depois da compra dessas éguas, já estava me chamando de louco mesmo, já estava me chamando de louco pelo nosso projeto de dar Hilux, de dar a premiação que todo mundo conhece, o Diego Steel, né? Boi no chão, carro na mão. O pessoal já estava na loucura, eu disse, vou fazer agora a vaquejada do milhão, com 2 pistas. E o pessoal assim meio que não acreditava, porque as vaquejadas, premiação, no máximo chegava, era 200 mil, no máximo, eu acho, 200, 250. Aí você fazia uma vaquejada do milhão com 2 pistas. Comprou um terreno, na realidade. Ele não comprou um parque, ele comprou um terreno. E sempre ele muito corajoso, ele fez daquele terreno tudo o que precisava ser feito para construir um dos maiores parques de vaquejada do Brasil. Eu acho que, se eu não me engano, é o único parque no Brasil que tem 2 pistas que consegue trabalhar simultaneamente. Além das 2 pistas, ele fez estrutura para show, banheiro, para caminhões. E foi uma coisa assim maluca, que eu falava assim, Andrade, você montar um parque do nada, por o ano, você tem que 1 ano só para montar isso. Ele falou, não, eu vou fazer. E além de montar o parque, vou montar um centro de treinamento e vou lançar a vaquejada de R$ 1 milhão. Aí eu falei, nossa, agora você viajou longe demais. Ele falou, eu vou fazer. E assim foi feito. Trabalhamos o ano inteiro para realizar esse terceiro leilão. Eu vim acompanhando, vim várias vezes naquele ano aqui para ver a montagem desse terreno, em montar um parque de vaquejada em 1 ano. Ele foi realmente muito arrojado. E como ele sempre fala e cumpre o que fala, realmente deu tudo certo. Ele montou o parque, ele fez uma mega estrutura e conseguimos fazer o terceiro leilão Vale Rico. Fizemos o terceiro e fizemos o quarto leilão no Parque de Vaquejada, com 2 anos consecutivos com vaquejada com premiação de R$ 1 milhão. Foi um sucesso, realmente, foi um marco. Isso na história da vaquejada, uma vaquejada de R$ 1 milhão, com prêmios pagos. Correu mais de 2.300 senhas e a vaquejada terminou domingo cedo, por conta da agilidade de 2 pistas.
Já em 2018, apareceu eu estava procurando uma égua no mercado e o Júnior Machado me falou de uma égua Bahamas Apollo. E eu disse, Júnior, começa a mexer aí, vê quanto o proprietário quer nessa égua, para que a gente pudesse comprar essa égua. E ele pediu um valor, assim, alto, na época. Acho que 1.200.000, assim, uma coisa assim. Mas pediu, assim, a gente tentou comprar por menos, aquela coisa toda, e toda negociação se sabe que tem que ter as tentativas, mas o cara ficou... o pessoal do Aras Kumaru segurou e que não vendia água por menos de 1.000.000. Aí a gente foi pensando, não teve jeito, a gente comprou a égua por 1.000.000 e ainda deu mais 2 embriões a ele na compra da égua. Aí foi outra égua milionária que entrou no nosso plantel. Aí, essa coisa, a gente conseguiu fazer um plantel que a gente saiu procurando que não tinha mais égua no Brasil, da vaquejada, que não tivesse mais nas nossas mãos, né? Nós tínhamos a Gogel Touro, nós tínhamos a Rolando Tour, assim, tínhamos várias éguas que, assim, foi escolhida a dedo no mercado da vaquejada. Aí, a partir desses investimentos, chegou a hora da verdade. A hora dos primeiros filhos do Diego Stil a participar do Porto Futuro da BQM. E em 2019, um filho do Diego Stil, Brau Stil, ele ficou em terceiro lugar no profissional e ficou em terceiro lugar no amador. Um feito até então não tinha acontecido ainda na vaquejada. Aí apareceu um novo grande desafio, mas foi um desafio a nível mundial. Veio a pandemia. E o que fazer? Não podia ter mais show, não podia mais ter evento, não podia ter mais vaquejada. E aí aquela dúvida, o que que a gente vai fazer? Nós precisamos fazer o leilão, porque um criador produz todo ano, tem potro nascendo todo ano. A criação do Vale Rico já via de vento em popa, ele já era um criador conhecido nacionalmente, com os investimentos que fez, com os projetos de garanhões, com as éguas milionárias que vinha adquirido, mas o desafio foi como fazer o quinto leilão. E aí que surgiu a ideia de fazer na chácara, aqui em Maceió mesmo, que é um lugar que eu sempre gostei, sempre achei que a gente deveria ter ficado aqui mesmo. E devido a essa pandemia, nós resolvemos fazer uma live. Foram poucos convidados, por causa da pandemia não podia ter muita gente, nem era oficializado um evento, porque não podia ter aglomeração de gente. E nós construímos dentro do Rancho Vale Rico uma estrutura maravilhosa para leilão. Fizemos o palco, fizemos estrutura, chamamos apenas alguns amigos e lançamos a live. E ficamos assustados, falamos, vamos fazer, mas ninguém sabia o que podia acontecer. E o resultado foi muito melhor, mas muito melhor do que a gente imaginava. E assim, nós passamos aquele primeiro ano de pandemia. Já em 2021, aí começou a estourar filho do Diego Stil por todo canto, derrubando boi. A gente, através do nosso Instagram, os proprietários compartilham com a gente as provas, e, enfim, mostrando o resultado do cavalo e o cavalo numa produção sempre na ordem crescente. Em 2021, um filho do Diego Stil, Easy Dash Stil, ganhou o derby na categoria profissional, primeiro lugar, onde o proprietário Neto Firmino e o vaqueiro Gilson Moreira ganharam uma Hilux 0 km, que foi entregue aqui na sede do Rancho Vale Rico. E foi feito um evento especialmente para isso, para poder premiar e mostrar ao Brasil todo que realmente o que é falado é cumprido. E já agora, no ano de 2022, quando fechou o semestre, para ver quem eram os cavalos que mais pontuaram no ano, os melhores reprodutores, Diego Stil foi o maior reprodutor de vaquejada do Brasil.
O Rancho Vale Rico, através da minha pessoa, foi considerado o melhor criador de vaquejada do Brasil. Também, filha do Diego Stil, Isis Toro Stil, foi a melhor fêmea de vaquejada do Brasil. E Imperador Roxo Stil foi o melhor macho castrado de vaquejada do Brasil. E nessa vida ninguém faz nada sozinho. É claro que eu saí como melhor criador, mas isso tem que contar com pessoas que se dedicam dia a dia, desde do nosso veterinário, doutor Cícero, os nossos tratadores, o pessoal que limpa as baias, o pessoal, os veterinários, o pessoal que fica na fazenda cuidando dos potros, do meu filho que trabalha comigo, me ajuda todos os dias, e do apoio que eu tenho da minha família, que me apoia sempre, acredita no que eu faço. E para mim é isso que é importante. Você não vence nada sozinho. Você não pode ter essa coisa de dizer assim, eu sou o melhor. Não, nós somos os melhores. E eu agradeço aqui todas as pessoas que fazem parte do Grupo Vale Rico, a minha família e aos amigos que me dão força também para que eu possa continuar nessa luta. A gente aqui do Rancho Vale Rico, vamos realizar o leilão no dia 25 de setembro com a parte da genética do Diego Stil. Se você quer vencer, se você é otimista, se você acredita no resultado esse que foi mostrado, você vai ter a oportunidade de adquirir uma genética realmente diferenciada no mercado. Sem o cavalo na minha vida, a minha vida não continua. Eu só vivo pelo cavalo. Eu sou doente por cavalo. Só pode ser isso. É uma doença boa.